Então, pessoal, eu sou o Marcelo Thanos, né, sou advogado, tenho especialidade no direito regulatório de energia, no direito tributário e no direito comercial. Tá? Hoje eu faço parte do Lelis Thanos Coutinho, um escritório com atuação aí nas áreas consultiva e contenciosa, nas esferas administrativa e judicial, com demandas aí do setor elétrico. E a nossa intenção é sempre mitigar os riscos, né, jurídicos e também agregar valor, segurança para as operações de mercado. Tá? A minha história começou em 2006 com o direito de energia na Companhia Energética de Minas Gerais, na CEMIG. Eu gosto de mencionar isso por quê? Porque não existe direito de energia na faculdade, né? A gente não tem essa matéria. Então eu brinco que a CEMIG, na verdade, foi uma faculdade aí de 10 anos, praticamente, onde eu tive contato com esses segmentos aí de distribuição, transmissão, geração, comercialização e, obviamente, com a geração distribuída, né? Lá em 2012, quando a geração distribuída surgiu, né, eu estava na CEMIG, acompanhei isso aí muito de perto. E antes de entrar no tema, eu quero praticamente aqui usar metade do meu tempo para poder provar para vocês aqui que a geração distribuída continua sendo o melhor caminho. Obrigado. Continua sendo o melhor caminho, tá? Por que eu estou falando isso? Existem aí 4 pontos principais para a gente chegar nessa conclusão, tá? Primeiro é um aspecto tributário, a gente tem um aspecto regulatório, a gente tem também a evolução desse aspecto regulatório e a gente tem também a segurança jurídica, tá? Então, assim, falando um pouco sobre isso, ontem a gente até teve uma palestra de uma colega que falou muito bem da questão tributária, né? Explicou para o pessoal como que essa banda toca, mas eu vou ser mais superficial, mais ligeiro, porque tenho muita coisa para falar aqui hoje, tá? Mas a questão tributária, né? Lá em 2012, quando surgiu a Resolução 482, a própria ANEEL, nos cadernos temáticos lá, né, onde se discutia como que seria a GD, ela mesma já sugeriu para o fisco federal, para os fiscos estaduais, que essa é uma operação que não deveria ser tributada. Tá? E a razão é simples. PiscoFins a gente sabe que, né, incide sobre a receita, né? E se você gera a sua energia para você mesmo usar, não há motivo para que incida, né, o PiscoFins. Com o ICMS é a mesma coisa, né? A gente sabe que, na prática, o que acontece é que se usa a distribuidora como uma bateria, né? Essa energia nunca é da distribuidora. Ela sempre vai ser do consumidor que gerou e colocou essa energia na rede. Então, não há uma circulação de mercadoria com conotação mercantil, né? Então, não existe fato gerador do ICMS. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque, na verdade, é uma crítica, né? A gente não deveria depender de uma isenção para não pagar esses impostos, que é o que acontece hoje, esses tributos. A gente tem aí isenções, né, quem acompanha o setor sabe, é um pouco traumático, por quê? Porque essas isenções elas variam de estado para estado, de fonte para fonte, de modalidade para modalidade, e até mesmo em decorrência da potência, né, dessa usina. Então, assim, tributariamente falando, o correto seria uma não incidência, né? Em nada existiria essa tributação. Mas fato é que existe, né, essa questão, o fisco ele é, de certa forma, insaciável, a gente sabe disso, então ele entende que é devido, mas ele não cobra, né? Dá uma isenção. É chato? Limita um pouco aí a nossa liberdade de escolha? Sim. Mas a gente consegue aí modelar essas usinas de uma forma que a gente percebe, né, esses benefícios tributários. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o aspecto regulatório que todo mundo conhece, né? Não se paga a TUSD. A TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição, né? E na TUSD está ali compreendido várias componentes tarifárias, né? Fio A, fio B, a gente tem as perdas, essa energia aí que o gato, as perdas aí técnicas, e a gente tem também a componente dos encargos, a gente tem uma componente que literalmente chama outros, que é aí um penduricalho de coisas, tá? E a TUSD ela tem um peso muito grande no orçamento, né, disso daí. E na GD, desde a origem, essa TUSD ela não é exportada. Tá? O micro e o mini gerador, ele pura e simplesmente paga pela demanda ou pelo custo de disponibilidade. O que é isso? Isso é como se fosse o calibre do cano. Né? Vamos pensar aqui que se fosse uma água passando num cano, quanto mais largo esse cano, mais água passa. Né?
e aí a gente tem, então, uma demanda maior, um custo de disponibilidade maior. Mas a tarifa que remunera o serviço de distribuição, ela não é paga, né, desde a origem. A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas é uma grande vantagem, correto? A gente tem um terceiro aspecto, que é a evolução desse critério regulatório. Tá? Com o tempo, essa resolução 482 ela foi aprimorada e surgiu ali as possibilidades de geração compartilhada. E aí foi um salto, né? A geração distribuída explodiu de 2015 para frente. Por que aconteceu isso? Porque a geração distribuída surgiu para o residente, para o consumidor residencial, comercial, a indústria de pequeno porte, colocar a placa no telhado e ter ali uma ajuda, né? Uma diminuição ali de custos. E com a possibilidade de geração compartilhada, a geração distribuída ganhou contornos muito maiores, né? Surgiram os grandes parques, isso aconteceu de uma forma pluralizada, mais destinatários de energia, projetos maiores, né? Então, a geração distribuída ganhou esse contorno que a gente conhece hoje. Então, esse é um terceiro ponto muito relevante. Tá? E o quarto ponto é a segurança jurídica. Por que eu estou falando isso? Lá em 2012, de 2012 a 2022, a geração distribuída foi regulamentada por uma resolução, né? Então, não havia lei. Isso é uma questão um pouco temerária para a gente aqui que está do lado jurídico. Tá? Porque a resolução muda mais fácil do que uma lei. Né? A lei tem vários procedimentos ali para surgir uma nova lei. Na resolução não funciona assim. Então, veja bem, mesmo com essa insegurança, a GD se tornou o que tornou, né? Todo mundo sabe disso. Então, o que eu queria aqui, de certa forma, dizer, né, fazer essa introdução aqui, da importância da geração distribuída. Tá? Essa segurança jurídica que eu estou falando, ela é muito importante pelo seguinte: desde a origem eu falei aqui que a gente o pessoal não paga a TUSD. Eu falo a gente porque eu também tenho aí essas questões de usinas, então me coloco também na situação do acessante. Tá? Esse custo da TUSD sempre gerou muita discussão. Tá? No setor elétrico, tudo que alguém não paga, outro paga. Essa conta ela sempre tem que fechar. Não existe essa possibilidade de não ter esse recurso. Tá? Então, teve sempre muita discussão. Tá? Uma queda de braço, uma queda de braços, na verdade. Né? De um lado, os acessantes, o pessoal da GD. De um lado, as distribuidoras que queriam, né, receber pela utilização da rede. E também o consumidor que não tem GD, né, que paga a TUSD e que tem a TUSD um pouco mais inflada para pagar a TUSD, né, que o gerador, né, o microgerador e o mini gerador não pagam. Então, isso sempre gerou muita discussão. Tá? E aí, com a Lei 14.300, isso ficou definido. Hoje a gente tem sistemas aí tarifários distintos e bem definidos. Tá? Ontem foi falado também aqui, alguns pontos sobre isso, tá? Vou falar também bem brevemente. Mas a gente tem a GD1, né, a turma que está tranquila aí até 2045, as usinas que já existiam antes da lei, ou que solicitaram acesso até janeiro deste ano. Né? Essa turma está tranquila até 2045. Né? A gente tem a GD2, são as usinas que vão, né, ser solicitadas após janeiro, né, e até julho. Essas usinas vão ter uma regra de transição, onde vai ser cobrado uma das componentes da TUSD que eu falei no início, que é a TUSD Fio B. Tá? A Fio B, o Fio B, ela remunera, né, a depreciação dos ativos da distribuidora. Isso é algo assim devido realmente. Tá? Então, mas essa TUSD Fio B, né, Fio B, essa componente da TUSD, ela equivale aí, vamos colocar aí 18% a 20% do custo da TUSD. Tá? E é isso que vai ser cobrado agora de forma escalonada, pouco a pouco, paulatinamente, aí a cada ano. Então, veja bem como que ainda é bom. Né? A minha intenção aqui é provar para vocês que ainda é o melhor caminho, tá? Juridicamente falando. Você não tem aí outro formato, né, de geração, ainda que você pense no ambiente livre também, não só no regulado, que tem esses incentivos, né, tributários, regulatórios, e agora a gente conta também com essa segurança jurídica, que eu falei aqui. Tá? A GD2 vai ter de forma escalonada essa cobrança dos 18%, e a gente tem também uma GD3, que é aquela turma ali de usina acima de 500 kV, no alto consumo remoto ou na geração compartilhada,
e em se tratando de geração compartilhada, onde algum dos consorciados ou, né, cooperados detenham mais de 25% dessa energia. Tá? Essa turma realmente seria cobrada de uma forma mais severa. Tá? Como eu digo assim, severa, todo fio B já seria suportado. Tá? O fio A, que aí tem questão de transmissão também, seria suportado em 40%. Tá? Os encargos em 100%. Então, veja bem, paga quase tudo, né? Você não paga 60% da transmissão e não paga a tarifa de energia, que você continua gerando energia, né? Então, não vai pagar. Mas essa GD3, eu penso que na prática ela praticamente não vai acontecer, né? Porque a gente tem mecanismos aí para fugir desse formato de negócio que implicaria nessa tarifação aí mais cara, tá? Então, assim, pessoal, dito isso, eu até questiono a vocês aqui se alguém conhece alguma outra, né, forma de gerar hoje, né, que seja tão boa quanto a GD. Tá? Piorou um pouquinho? Sim. Passou a ter um custo que não tinha antes? Sim. Mas ainda assim é infinitamente melhor do que qualquer outra modalidade aí que você possa pensar. Tá? Isso em termos tributários e regulatórios. Beleza? Vamos começar aqui, realmente, agora, o tema da nossa conversa. O que significa a inversão de fluxo, né, que eu estou falando aqui? A GD explodiu, né? Eu falei isso aqui. Existe muita geração distribuída hoje. E isso onera a rede. Muita energia entrando na rede. E a questão da inversão de fluxo, ela apareceu no regulamento com a resolução 1059. A resolução 1059 é essa que está na ponta da língua de todo mundo. Foi a resolução que a ANEEL, né, trouxe para o regulamento infralegal as disposições da 14.300. E nessa resolução 1059, que alterou a resolução 1000, ela trouxe a questão da inversão do fluxo. Né? A inversão de fluxo, o que seria isso? São situações em que a rede conta com mais energia sendo injetada do que retirada. Né? Originariamente, o sistema de distribuição serve para fornecimento de energia. Mas, no caso, olha para você ver, tem uma inversão, a gente tem mais energia entrando do que saindo. Isso causa impacto no sistema. Né? Pode acontecer queima de equipamentos aí dos usuários, pode acontecer, inclusive, a interrupção do fornecimento de energia, né? Que é algo muito traumático para uma concessionária. Tá? Só que o regulamento trouxe, né, para a gente maneiras de se resolver a inversão de fluxo, tá? Porque, afinal, a gente tem que conectar, né? A gente tem que ser conectado. Tá? E eu queria falar aqui antes algumas premissas aqui. Tá? A lei ela assegura para os acessantes, de forma geral, tá? Genérica, o livre acesso ao sistema de distribuição. É a Lei 9.074 de 95. E a Lei 14.300, ela também diz a mesma coisa especificamente para o micro e mini gerador. Essa turma tem que ser atendida. Olha, as distribuidoras deverão atender as solicitações de acesso, não é uma opção. Né? E o 18 assegura o livre acesso para as unidades de micro e mini geração. Veja bem como que o direito aqui da micro e mini geração é robusto. Né? A gente tem também uma regulação, obviamente, a resolução 1000, módulo 3 do PRODIGE. Eles não só dizem que você deve ser atendido, mas também que você deve ser atendido em caráter permanente. Então tem que ser uma solução fixa. Né? Ela pode até se dar ali em caráter provisório inicialmente, mas ela tem que se tornar permanente. Então veja bem aqui como que é robusto aqui, né, o direito do acessante. Nos contratos de concessão, complementando tudo isso, esses contratos de concessão, né, para prestação de serviço público de distribuição, eles são celebrados entre o poder concedente, né, a União, e todas as distribuidoras que existem aí no país. Tá? E essas cláusulas, elas têm uma redação padrão. Qualquer contrato desses, você vai ver essas cláusulas aí. Ó. E elas são bem taxativas. Né? Elas impõem obrigações para as distribuidoras relativas à expansão do sistema de distribuição e atendimento do mercado. Olha para você ver, o serviço de distribuição é um serviço essencial, certo? Então, à medida que o mercado cresce, a rede tem que crescer para caber todo mundo. A gente viu ali que a distribuidora é obrigada a te aceitar. Né? Ela tem que te aceitar. Então, essas questões aqui, elas fazem muito peso para a gente dentro do que a gente vai falar na sequência. Tá? Por isso que eu estou reforçando isso aqui. Tá? Concluindo, a gente tem aqui, ó,
A gente está falando, então, o quê? De um direito conferido a todos os usuários, tá? Não é um favor, não é nada disso, é um direito que tem que ser observado pelas distribuidoras. O regulamento setorial, pessoal, ele é muito denso e ele é taxativo, ele é literal, não tem margem interpretativa, né? A distribuidora tem que cumprir o que está no regulamento, né? Assim como nós também temos que cumprir o que está no regulamento. E o artigo 73 da Resolução 1000, ele vai dizer para a gente o que tem que ser feito. Acho que provavelmente alguns de vocês já devem ter tido contato com esse tipo de situação aí, ao solicitar a conexão para a distribuidora, tá? O artigo 73 fala o seguinte, olha, identificou a inversão de fluxo, né, de potência, no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, o que a distribuidora tem que fazer? Ela tem que falar sobre isso para você no seu orçamento de conexão, né? Ela tem que não só abordar isso, como ela tem ali, ó, opções que o regulamento traz para que ela te atenda. A gente acabou de ver que ela é obrigada a te atender, né? Então, você não pode ter uma resposta assim, olha, não te cabe aqui, obrigado, tchau. Não pode, né? Tem que ser atendido. E as soluções são aquelas ali, ó, a reconfiguração do circuito ou o remanejamento da carga, a definição de um outro circuito elétrico para conexão, tá? Uma conexão em nível de tensão superior, a redução da potência injetável de forma permanente ou de forma dinâmica. São maneiras de se evitar essa inversão de fluxo e viabilizar a conexão das usinas, tá? Esse estudo da distribuidora que a gente está falando, né, que tem que conter todas essas alternativas aí, ele também tem que conter a análise e a demonstração dessa inversão de fluxo. Não basta dizer que ela existe, né? Tem que te provar que ela existe e, inclusive, te informar qual é a capacidade máxima de injeção naquela localidade ali que você está tentando, né, conectar a sua usina, sem conter, né, sem causar inversão de fluxo. Então, vamos supor aí que você tenha pedido uma conexão de 2 megas, né? Não cabe 2 megas. A distribuidora tem que te provar que esses 2 megas causam inversão de fluxo e, ao mesmo tempo, ela tem que te dizer, olha, amigão, 1 mega cabe, 0,9 cabe, e você tem que ter a possibilidade de alterar isso daí. A gente não está falando de fazer uma nova solicitação, não, tá? Isso é o tratamento da solicitação que foi feita e que acusou a inversão de fluxo, tá? Além dessa demonstração, tem que ter análise das alternativas, ó, no plural, tá? Consideradas viáveis e mínimo custo global. Então, todas aquelas alternativas ali em cima, a distribuidora tem que transitar entre elas, te demonstrar que ela analisou, te falar quais são as mais viáveis e qual é a mais barata, tá? Além disso, ela tem que te informar quais são as responsabilidades de cada um em relação a custos de obra, o que é responsabilidade do acessante, o que é responsabilidade da distribuidora, tá? Ao mesmo tempo, olha como é importante tudo que a gente falou aqui, ó. O consumidor, quando ele recebe o orçamento de conexão, ele tem que vir com esse tanto de informação que a gente falou aqui, ó. Por quê? Porque ele vai aprovar esse orçamento de conexão e, inclusive, vai informar a distribuidora qual é a opção dele dentre as alternativas ali, ó, né? Então, ela tem que te viabilizar a possibilidade de conectar. Ok? O que acontece na prática, né? Nem tudo são flores, né? Eu vou dar uma aceleradinha que faltam 11 minutos. Nem tudo são flores. Na prática, a gente tem visto as distribuidoras interpretando esses artigos aí que a gente falou de forma equivocada, tá? O que acontece na prática? A não emissão do orçamento de conexão, tá? Isso acontece. Às vezes a distribuidora responde ao acessante falando, olha, eu deixei de emitir seu orçamento porque a sua conexão é muito cara. Ficou muito cara. Só que a distribuidora não cabe a ela dizer isso, né? É o acessante que tem que falar, olha, para mim não dá, ficou caro. Ou dá, né? Você que tem que escolher, não a distribuidora. Então, esse é um ponto que seria, né, equivocado por parte da distribuidora. A emissão do orçamento sem demonstrar a inversão de fluxo, né, sem indicar a capacidade máxima de escoamento, também é um ponto equivocado, tá? Se indicar também apenas uma das alternativas para você, a gente viu que são várias ali, são 5. Se indicar apenas uma, olha, aqui o que te resolve o problema é essa alternativa. Também está errada, né? Aqui, por último, né, 2 casos que são mais críticos ainda. Paralisação de conexões em curso. Então, a turma já tem orçamento, já tem CUSD, já tem CCAR, e aí vem a distribuidora e te fala, olha, eu vi que tem inversão de fluxo aí, vamos mexer nisso. Não pode, né? Não pode de forma alguma. Cancelamento de conexão em curso.
também aí, ó, já emitido o orçamento, já conectado o CUT, CCR, né? Indicando a necessidade de formulação de uma nova solicitação. Veja bem, você vai pedir uma nova solicitação de acesso. Está escrito errado aqui, ó. Está artigo 26, inciso 2, resolução 1000. Mas, na verdade, é a Lei Federal 14.300, tá? Se for na resolução 1000, seria o artigo 655-O, inciso 2, que fala a mesma coisa aí do 26, tá? Por que isso aí é traumático? Se você tiver que fazer uma nova solicitação, vamos dizer que você fez a solicitação em dezembro, em janeiro. Se você faz uma nova solicitação, você sai da regra boa, né? Da regra do sistema tarifário mais benéfico. Olha só que prejuízo. Então, isso também não pode acontecer de forma alguma, né, pessoal? Para nossa sorte, tá? A ANEEL ela já se manifestou sobre isso recentemente, em abril. Como eu disse, é um problema que surgiu em fevereiro e que se alastrou pelo Brasil inteiro. Mas a ANEEL ela já foi provocada sobre isso e ela já se manifestou exatamente no sentido do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Que o regulamento não permite que conexões em curso ou já finalizadas, né, sejam revistas ou impactadas por um eventual estudo posterior que acuse inversão de fluxo. Isso não pode acontecer depois que a usina, né, que a conexão já está avançada, tá? Como a gente viu, isso tem que ser tratado na emissão do orçamento de conexão, não depois disso, tá? A não apresentação do orçamento de conexão nas situações que a gente falou aqui, que a distribuidora entendeu que ficou caro demais, também não pode acontecer de forma alguma, tá? Ela tem que te apresentar isso daí, esse orçamento, tá? Em igual sentido, a ausência da demonstração da inversão de fluxo, né, e da capacidade máxima de escoamento também é uma não conformidade, né, também é uma irregularidade, tanto legal, contratual, quanto regulatória. Então, olha para você ver o peso do direito do acessante nisso daí, tá? E as distribuidoras, esse último trecho aqui é muito importante. As distribuidoras, elas devem realizar os estudos que a gente está falando, né, de todas aquelas alternativas, tudo que a gente falou aqui, apenas e tão somente para orçamentos de conexão ainda não emitidos. Você pode até ter pedido, né, não foi emitido ainda, tem que ser observado o artigo 73, se tiver inversão de fluxo, tá? No novos pedidos de conexão, obviamente, vai fazer um novo pedido, quando vier o orçamento, tiver inversão de fluxo, tem que observar isso daí também, tá? E esse último trecho aqui, ó, que é fantástico, né? No tratamento das reclamações de orçamentos que tenham sido indeferidos ou com conexão alegada inviável pela distribuidora, que é o que está acontecendo. Tem muita gente perdendo a conexão aí por essa interpretação equivocada da distribuidora, né? Que é algo que, de fato, não pode acontecer, tá? Sobre esse ponto específico, é bom a gente mencionar o seguinte, a ANEEL, quando ela soltou essa resolução aí, a 1059, tá? Ela deu para as distribuidoras um prazo até julho para que ela se adeque, para cumprir, né, essas novas exigências aí, tá? Esse novo regulamento. Como eu falei para vocês, eu já tive do lado de lá, né, da distribuidora, então eu também reconheço que é uma atividade muito densa, né, da distribuidora, são muitas atividades que ela desempenha, e quando surgem mais obrigações, ela tem realmente que se adequar, às vezes até em termos de sistema, contratar pessoal. Então, justifica um pouco aí dar esse prazo, né? Porém, em se tratando da questão da inversão de fluxo, que é uma coisa muito grave, e dos problemas que isso tem causado, a ANEEL disse que não é para esperar julho, né? É para aplicar isso aí desde fevereiro, tá? Ou seja, quando surgiu esse problema. Isso já tem que ser aplicado. Então, esse é um ponto muito importante para a gente, tá? O que a gente deve ter em mente, dentro aí de tudo que a gente falou, tá? Diante dessas situações de irregularidade, caso você se depare, né, com uma situação dessa aqui que a gente conversou, você tem solução, tá? Você pode adotar uma medida administrativa perante a ANEEL ou uma medida judicial, né, em face da distribuidora local. Querendo o quê? Né? Garantir a aplicação correta do parágrafo 1º do artigo 73. Né? Garantir que a distribuidora observe o regulamento e não inviabilize o seu pedido de conexão. Tá? Ela tem que garantir isso daí para você. Então, e também, né, se for o caso, né, vamos supor aí de uma conexão que foi pedida, que se enquadraria na GD1,
teria aí o sistema tarifário mais benéfico até 2045, porém, por essa interpretação equivocada aí, você cairia na GD2, né? Você já pagaria a escadinha ali do fio B. Então, para evitar isso, tem essas possibilidades. Essa medida administrativa que eu mencionei é um requerimento administrativo com fundamento ali na Lei Federal 9.784. Essa lei aí, ela estabelece como funciona o processo administrativo federal, tá? Processo administrativo em nível federal, que no caso esse processo é perante a ANEEL, tá? É um requerimento que é protocolado perante a diretoria da agência. Esse requerimento ele tem um pedido de efeito suspensivo, isso é importante, porque é como se fosse uma liminar. Você entra com um requerimento, você pode pedir que essa conduta irregular seja suspensa de imediato, que a sua vida volte ao normal, para no final do requerimento isso seja definido de uma forma concreta, tá? Medida judicial é um mandado de segurança com pedido liminar. Pedido liminar parece aí com o que a gente falou agora, do efeito suspensivo ali, tá? Direcionado ao Poder Judiciário. Beleza, pessoal? A gente tem que fazer valer nosso direito, tá? Eu já estou terminando por aqui. Coloquei um ditado aqui em latim, que diz o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. Eu acho engraçado esse ditado aí, né? Pra caramba. E ele me lembra minha avó, esse ditado aí. Porque pelo seguinte, minha avó sempre me falava que a gente tem que correr de briga, né? A gente tem que fugir de briga. Mas se tiver que entrar em alguma, a gente tem que entrar pimpão, né? Tem que entrar para ganhar. A gente não pode entrar para perder, né? E esse caso aqui da inversão de fluxo é uma briga muito melhor para a processante do que para a distribuidora, né? Se ela não ajustar a conduta dela, ela fatalmente vai perder isso aí. Ela vai perder a discussão administrativa, ela vai perder no judicial. E é importante também a gente discutir o nosso direito pelo seguinte: a gente não está resolvendo só o nosso problema, tá? Quando a gente se insurge contra essas irregularidades, a gente acaba ajustando uma conduta equivocada de forma genérica, né? De uma forma macro. A gente acaba, às vezes, corrigindo essa conduta de forma que outros não vão vir a passar por isso, tá? Ou até a gente mesmo, numa nova situação, não vai se deparar novamente com esse tipo de situação, não é verdade? Então, essa é a importância da gente correr atrás dos nossos direitos, pessoal. Muito obrigado, tá? Deixo aqui os meus contatos, estou à disposição. Desculpa aí as brincadeiras, as falhas, espero que eu tenha conseguido passar um pouco aí de conteúdo para vocês. Obrigado.